Olá, aqui é o professor Hélice de Andrade e chegamos a mais uma etapa do curso O Poder de Transformação de um Hábito. Nesse momento falaremos sobre o que leva um grupo de pessoas a agir da mesma forma, ou seja, a se pautar pelos mesmos hábitos. Para tal, o livro O Poder do Hábito, em sua terceira parte, usa como pano de fundo para análise o estopim da luta pelos direitos civis nos Estados Unidos. O ônibus de Montgomery. Contextualizemos o caso. Em dezembro de 1955, Rosa Parks, uma afro-americana de 42 anos, estava sentada em seu devido lugar em um ônibus da cidade de Montgomery, quando o motorista viu um homem branco em pé. Ao pedir que todos os negros se levantassem, ela não obedeceu e foi presa. Esse foi o início de uma série de atos propagados por todos os Estados Unidos e que levou à assinatura da Lei dos Direitos Civis em 1964, que tornava ilegal toda forma de segregação e discriminação. E a pergunta que surge é: o que fez esse acontecimento ser tão especial? Por que outras prisões injustas que ocorreram anteriormente à de Rosa Parks não desencadearam os mesmos comportamentos da sociedade? No livro O Poder do Hábito são dados três principais justificativas para que novos padrões de comportamentos apareçam em grandes grupos de pessoas, os denominados hábitos sociais. O primeiro deles se refere aos hábitos de amizade. Quando, por exemplo, alguém que conhecemos sofre algum tipo de injustiça ou nos pede um favor, isso desencadeia em nós certos comportamentos que não ocorreriam se não houvesse o laço forte de amizade. De certa forma, tais situações nos tiram da inércia habitual. O segundo ponto é que um novo hábito pode se espalhar em uma comunidade devido a pressões sociais. Mesmo quando estamos fora do nosso círculo de amizade mais próxima, criamos comportamentos que nos fazem ser aceitos dentro da comunidade em que estamos inseridos. Esses hábitos acabam se espalhando, sendo necessário apenas laços fracos de amizade para que isso aconteça. Por fim, temos o papel do líder. Deve existir uma liderança que faça que os novos hábitos continuem ao longo do tempo, tendo para isso que criar um novo senso de identidade dentro do grupo, de forma que cada um se sinta parte do processo e haja por conta própria. Para entender melhor esses três elementos, voltemos ao caso de Rosa Parks. Ao contrário de outros afrodescendentes presos pela polícia, Rosa era profundamente respeitada e inserida em sua comunidade. Conhecia desde empregadas domésticas a professores universitários. Dessa forma, quando ela foi presa, os hábitos de amizade foram os responsáveis pelos protestos iniciais que antes não haviam ocorrido. Foram mais fortes do que o hábito de acatar passivamente a prisão de Rosa que até então perdurava. Essa simpatia que existe nas relações fortes nos torna dispostos a lutar por uma mudança de hábitos, a quebrar paradigmas. Mas essa força dos hábitos sociais de amizade não foi suficiente para que toda a comunidade de Montgomery e, posteriormente, o restante dos Estados Unidos adotassem o mesmo comportamento de protesto. Não adiantaria que apenas os amigos próximos de Rosa boicotassem os ônibus que separavam brancos e negros. Era preciso mais, e foi o que aconteceu. Logo após sua prisão, em poucos dias, os boicotes aos ônibus se disseminou porque um senso de obrigação mantinha a comunidade negra unida. Pessoas que mal conheciam Rosa Parks, ou seja, que tinham laços fracos com ela, também aderiram ao movimento. Criou-se uma pressão social que propiciou que muitas pessoas se conformassem com a expectativa de toda uma comunidade. Ficaria muito desagradável você ser uma das poucas pessoas negras de seu bairro a pegar o ônibus e furar o boicote. Veja a força da pressão social,
Quem boicotasse os ônibus era obrigado a ir a pé, pegar carona, isto é, alterar substancialmente a sua rotina. Mas a maioria aderiu, pois a pressão social era imensa para que os hábitos mudassem. Mas a conjugação dos hábitos de amizade e pressão social não são suficientes para explicar por que os protestos perduraram durante os anos. Aí que entra o papel do líder. No caso, estamos falando de uma peça-chave para que o comportamento de não aceitação à discriminação perdurasse. Era Martin Luther King. O próprio líder religioso, que virou símbolo das lutas pelos direitos civis, em certo momento reconheceu que a perseverança das pessoas estava enfraquecendo, que a capacidade de continuar lutando estava em perigo. Foi então que, como um grande líder, tirou de si e transferiu para as mãos de cada membro da comunidade a missão de continuar a luta, fazendo com que adquirissem novos hábitos. Assim, o movimento andaria por si só, bastando a ele dar apenas os rumos. Certo dia, enquanto pregava em sua igreja, King foi avisado que uma bomba havia explodido em sua casa. Lá chegando, começou um tumulto entre os integrantes do movimento e policiais. E foi então que ele disse: "Não façam nada por pânico. Não saquem suas armas. Aquele que vive pela espada irá perecer pela espada. Devemos amar nossos irmãos brancos, a despeito do que eles façam conosco. Devemos fazer com que eles saibam que nós os amamos." Essa mensagem de não violência ofereceu uma nova perspectiva aos participantes do movimento, um novo olhar sobre a questão. Não era uma batalha em que todos deveriam renovar o seu compromisso com a luta dia a dia. Muito menos uma questão de poder ou não sentar onde quisessem no ônibus. Era preciso adquirir novas reações, novas estratégias e comportamentos diferentes. E King pregava: retribua o ódio com amor. E também falava: se eu for detido, nosso trabalho não vai se deter, pois o que estamos fazendo é certo, o que estamos fazendo é justo. Deus está conosco. A partir desse ponto, as pessoas começaram a se organizar sozinhas, assumindo compromisso com o boicote aos ônibus por conta própria. Se algo acontecia contra o movimento, habituaram-se a aparecer em massa, testemunhar sem violência e voltar para casa. As pessoas haviam adquirido uma nova identidade, apropriaram-se de um novo comportamento, se viam como parte de um todo e as coisas caminhavam por si só. Martin Luther King conseguiu mudar os comportamentos de seus seguidores, tornando-os líderes autogovernados. Isso não é um tipo de hábito como estamos acostumados a pensar neles. Todavia, King deu identidade própria às pessoas, tornando-as parte do processo. E esse padrão social, ao longo do tempo, tornou-se automático e se expandiu para diversas regiões dos Estados Unidos. Não precisavam ser próximos do líder, mas apenas observar como seus participantes se comportavam habitualmente. Resumindo, é importante salientar que hábitos sociais não surgem pelo simples fato de todos desejarem seguir a mesma direção ao mesmo tempo. Eles surgem devido aos laços de amizade, crescem por meio das pressões sociais e perduram quando são sustentados por novos hábitos que mudam os paradigmas das pessoas envolvidas. Pelo menos essa é a argumentação do livro O Poder do Hábito. Continue seus estudos, que ainda temos mais sobre criação de hábitos em sociedade.